Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática, e neste vídeo nós vamos aprender sobre as pirâmides. As pirâmides são figuras geométricas muito bem conhecidas, né? Tem este formato, mas nada mais, nada menos são do que prismas, aquilo que a gente já estudou, aquela figura que a gente estudou já na página e nos vídeos anteriores. Porém, em vez dele ter a mesma base na parte superior, igual aqui, o cubo é um prisma, ele na verdade ele converge para um único ponto, é como se fosse um prisma apontado. Desta forma, a área da superfície de uma pirâmide é basicamente dada pelo n, que é o número de faces que ele tem, de laterais que ele tem, tirando a área da base. Ou seja, como é uma pirâmide quadrangular aqui, esse seria 4, vezes a área desses lados, a área dessa superfície da lateral. Então, como todas são iguais, calcula a área de uma, multiplica pela quantidade e soma com a área da base. E o volume será essa área da base vezes a altura, como se fosse um prisma, só que nesse caso a gente divide por 3 porque ele não sobe reto igual o prisma. Na verdade, ele vai se afunilando, né? Então, é como se fosse, ela é 1/3 da área do prisma original. Vamos ver alguns exemplos aqui que a gente pode aprender mais sobre essas figuras. Ó, a figura ao lado apresenta uma pirâmide quadrangular regular inscrita num cubo de aresta 10 centímetros. Então aqui está o cubo. Ele tem aresta 10 centímetros, o cubo, todas as medidas dele são iguais. E a pirâmide está ali dentro, então automaticamente ela partilha dessas mesmas medidas, né? De modo que a base e o vértice da pirâmide estão contidos na base do cubo. Então o vértice está aqui, quer dizer que a altura da pirâmide é a mesma altura do cubo. E a base está contida aqui, quer dizer que a largura, a área da base da face do triângulo é a mesma do cubo. Então, em relação à pirâmide, calcule. Letra a medida da sua altura. Então, a altura da pirâmide, é o H, que é o que ele está querendo, vai ser a mesma altura do cubo. E qual é a altura do cubo? 10 centímetros. Então, a gente coloca aqui, ó, H é igual a 10 centímetros, porque é a mesma altura, ela está escrita lá dentro. A letra B pede a apótema da base, ou seja, a apótema da base é essa medida M aqui. Vamos relembrar aqui, ó. Nós já vimos nas lições anteriores que todo polígono regular ele tem um ponto aqui que é o central, que é o centro de gravidade dele, e a distância desse ponto, a projeção ortogonal desse ponto até a metade aqui do comprimento da sua base, é o que a gente chama de apótema. Nesse caso ali está representada por M. Então a gente quer saber quem é isso. Essa medida é, na verdade, a metade do comprimento, né, do lado. Então nesse caso a gente diz que a apótema é o lado dividido por 2. Ou seja, 5 dividido por 2 que vai dar 10, né, que é a medida dividido por 2, que vai dar 5 centímetros. Então, M vale 5 centímetros. E agora, na letra C, ele quer a apótema da pirâmide. Então, ele quer a apótema da pirâmide. Então, a apótema da pirâmide, olha só, é o G. É essa medida que sai do vértice até a metade aqui do lado. Nesse caso, está representado por G. Se você observar a relação GH e M, nós teremos o seguinte, deixa eu pôr aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos H, aqui nós temos G e aqui nós temos M. E por ser H, aqui o ângulo é reto. Então você já pode perceber que encontrar o G, que é a apótema, é muito simples, é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, porque nós teremos que G ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais o M ao quadrado. O G ao quadrado será igual. O H a gente já encontrou, que é 10, já é dado. 10 ao quadrado mais o M ao quadrado, que a gente encontrou no exemplo anterior, 5 ao quadrado. Logo, G ao quadrado será igual 10 ao quadrado são 100, mais 5 ao quadrado, que é 25. E assim nós teremos o G ao quadrado igual a 125. Né? Trazendo para cá, eu terei que G é igual a raiz quadrada de 125. 125 eu tenho que decompor porque a raiz é quadrada e ela não tem raiz exata.
Então nós vamos vir aqui e colocar 125 dividido por 5, dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Então, como eu preciso de raízes quadradas, eu preciso de termos ao quadrado. Eu tenho um par de 5 ao quadrado e um 5 solitário. Então, vou colocar aqui, ó, g igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Então, esse 5 sai para fora. Então, fica g igual a 5 raiz de 5 centímetros. E aí, encontramos o apótema desta área, desta pirâmide, que aqui está cheio. Agora, vamos encontrar um volume. Aqui eu tenho uma outra pirâmide, é um tetraedro. Ele tem uma base triangular. E eu preciso encontrar o volume desse tetraedro. Então, pelo exemplo ali, nós sabemos que volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá bem aqui, ó. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas então eu preciso encontrar primeiro a área da minha base. Então vem aqui, a área da base. Vou calcular. Nós sabemos que essa base é um triângulo. Então vamos desenhar ela aqui. É um triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo? Você tem a base do triângulo, a altura do triângulo, né? Então, a área de um triângulo, a área do triângulo é igual a base, a base do triângulo, deixa eu apagar aqui que ficou meio esquisito. Nossa, aqui a borracha está grande, deixa eu trazer para cá. É a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Por que eu coloquei um HT para a altura do triângulo? Para não confundir com esse H, que é a altura do nosso prisma. Então, a base do triângulo, eu tenho aqui, essa base vale L, né? Que ele é um triângulo equilátero, então vale L. Então, a altura eu não tenho, então eu tenho que calcular também. Então, eu vou chamar aqui, ó, vocês podem ver que forma um ângulo reto. Vou chamar aqui de L dividido por 2, né? Aqui é L e aqui é H. Então, nós vamos ficar com essa figura geométrica. Também, bem parecida com a que a gente fez anteriormente. Aqui nós temos a altura do triângulo, aqui nós temos L, e aqui nós temos L dividido por 2. Então, vamos lá, vamos ter que calcular. Pelo teorema de Pitágoras, aqui a gente tem que L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais HT ao quadrado, ok? Então, o L está aqui, ó, 12 raiz de 3. Então, aqui nós teremos 12 raiz de 3 ao quadrado, que será igual a L sobre 2. 12 raiz de 3 dividido por 2 ao quadrado mais HT ao quadrado. Aqui, ao elevar ao quadrado, eu tenho que elevar os dois números. O 12 ao quadrado é 144. O raiz de 3 ao quadrado cancela só a raiz, então fica 144 vezes 3. E aqui nós teremos o 12, na verdade, vamos fazer um corte aqui, ele dá para simplificar. 12 dividido por 2 dá 6. Então fica 6 raiz de 3. E vamos elevar. 6 ao quadrado são 36. Raiz de 3 ao quadrado, cancela, cancela, fica vezes 3. Mais HT ao quadrado. Então, aqui eu tenho que encontrar quanto dá isso. 3 vezes 4 vai dar 12, sobe 1. 3 vezes 4, 12, 1, 3. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aqui dá 432. Aqui, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10, 108. Mais HT ao quadrado. Vamos passar o 108 para cá, vai ficar 432 menos 108 é igual a HT ao quadrado. Quanto dá isso? 432 menos 138, vamos fazer aqui do lado, 432 menos 108. O 2 não dá, pega emprestado, fica valendo 12. 12 tira 8, fica 4. 2 abaixo aqui, 4 menos 1 dá 3, dá 324. É igual a HT ao quadrado. Ok? Agora eu vou fazer HT ao quadrado é igual a 324 e HT é igual a raiz quadrada de 324. Precisamos tirar a raiz quadrada de 324. Vamos decompor aqui o 324 no cantinho aqui, ó. 324. Vamos decompor.
dividido por 2, dá quanto? Vai dar 324, a gente vai marcar aqui, 324 dividido por 2, vai dar 1, vai sobrar 1 aqui, abaixa o 2 dá 6, 0, abaixa o 4, 2, 162. Dividido por 2 vai dar 81, tá na cara. 81, dá para dividir por 2? Não, dá para dividir por 3, dá 27, que dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então nós teremos um par de 2 ao quadrado e dois pares de 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo pares ao quadrado? Porque a raiz é quadrada. Então, ht ao quadrado será a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Todos cancelam, todos saem. Então, a gente chega aqui a gente vai chegar aqui. A altura do triângulo é 2 vezes 3 vezes 3. Então, a altura do triângulo é 18. Isso dá 18. Então agora vamos achar o que? Isso tudo é para achar a área do triângulo, que é a área da base. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então a área do triângulo é a base, que é quem? O lado, 12 raiz de 3, vezes a altura, que é 18, dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar aqui, divide aqui, que fica 9, né? Então, vamos lá. Na área do triângulo, será igual 9 vezes 12. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, e 1, 10, 108. Raiz de 3. Então, essa é a área do triângulo. Nós temos a relação que a área do triângulo é a área da base. Então, vou só colocar aqui, ó. A área da base é igual à área do triângulo. Então, pegando o volume será igual. Quem é a área da base? Que é a área do triângulo. 108 raiz de 3. Conferindo, tá aqui, ó. 108 raiz de 3. Vezes a altura, que está ali em cima, ó. A altura dada pelo problema é 12 raiz de 2. 12 raiz de 2. Isso tudo dividido por 3. Cancela, cancela aqui. Opa, vamos fazer de vermelho como está padronizado. Aqui dá para simplificar o 12 por 3, que dá 4. Então, vamos lá. O volume será igual 4 vezes esse valor, né? O 4 vai multiplicar o 108. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 0, 0 com 3, abaixo 3. 4 vezes 1, 4. 432. Raiz de 2 vezes raiz de 3, né? As duas podem multiplicar porque tem o mesmo índice. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Então, o volume é igual a 432 raiz de 6 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa pirâmide. Interessante, né? Então, recapitulando, a gente tinha que achar a área da base, a gente veio calcular. Aí a gente não tinha a altura do triângulo, ou seja, a apótema, que a gente viu ali anterior, chamado isso daqui até aqui, a gente não tinha, que é o HT, que é a apótema, né, a altura. A gente não tinha a altura desse triângulo, né, que é a distância daqui, na verdade não é o apótema, daqui até aqui. A gente não tinha, a gente trouxe o desenho, fez, encontrou essa altura. Com o uso dessa altura, a gente encontrou a área do triângulo, que é a área da base, aí multiplicou pela altura e dividiu pelo 3. Revise o vídeo quantas vezes for necessário, a gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!